send it to my phone. Send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul. Send it to my phone. Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Tudo bem? Então, mais uma vez aqui com vocês, parodiando o maior poeta português, o maior poeta português, Luís Vaz de Camões, que dizia: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, e é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é não contentar-se de contente e é cuidar que ganha em se perder. Bom, isso é um paradoxo, não é verdade, pessoal? Um paradoxo. O que seria um paradoxo? O paradoxo nada mais é do que uma divergência de ideias, é uma contrariedade de ideias, é uma incoerência aparente, na verdade. Mas é um recurso que o poeta usa para ativar, né? Vamos dizer assim, ativar a curiosidade do seu leitor, né? É um recurso poético que ele usa. Então, fazendo uso desse paradoxo, é que eu digo para vocês que nós estamos juntos, porém separados, né? Como é que pode? Assim como o poeta disse que o amor é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, como é que pode? Como é que dói sem doer? Como é que se contenta sem se contentar? É verdade? Então, nós estamos aqui juntos, virtualmente, né? Porém separados. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês, durante esse período, vocês tenham descansado bastante, tenham sentido saudade, né, das aulas e teve tempo para organizar o material de vocês, né? Tá tudo organizadinho para esse momento que se inicia, né? Na segunda-feira a gente começa essa aula que eu estou agora gravando para vocês. E o momento é novo, quero dizer que é novo para todo mundo, é novo para professor, é novo para pai, é novo para todo mundo, para toda a sociedade. Então, exigem novos aprendizados, novas posturas. Tá? E falando em postura, nós precisamos lembrar de algumas coisas para dar certo aqui a videoaula. Tá? Para essa videoaula dar certo, nós precisamos entender que a concentração é importante. Tá? O local, se você puder arranjar um local arejado para ficar e incomunicável, só você e eu, né, nessa videoaula, melhor. Então, algumas observações nessas considerações iniciais eu gostaria de colocar para vocês. O local onde você vai assistir a aula, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu notebook, enfim, precisa que seja um local onde te dê condição de aprender. Senão, essa aula não vai ser proveitosa. Tá bom? Nós estamos fazendo o nosso melhor, nós, professores, estamos engajados nesse projeto para dar o nosso melhor para você compreender, para o ano não ficar perdido. Então, nós queremos uma postura de vocês. Postura de estudante agora, né, gente? Concentração, caneta e papel na mão, anotando as dúvidas, desligue tudo que pode lhe atrapalhar. Se você tiver no notebook, desligue seu celular. Se não for precisar dele para a aula em si, desligue seu celular. Né? Anote as dúvidas, evite as conversas paralelas. Isso é importante, tá? É importante demais. E vamos à aula. O que é que vai ser? Como é que vai se dar essas aulas? As aulas vão se apresentar da seguinte maneira, né? E aí, falando em se apresentar, eu me apresentei porque você já me conhece, professor Ronaldo Carvalho, de língua portuguesa. Estou repetindo aqui, já para os pais, para os responsáveis de vocês,
me conhecerem também. Então, para quem não me conhece, professor Ronaldo Carvalho, de língua portuguesa. Nós vamos retomar, falando da aula agora, nós vamos retomar alguns assuntos, porque é inevitável o esquecimento, e esses assuntos são bases para que a gente aprenda outros assuntos, tá? Então, nós trabalharemos aqui com habilidade leitora, né? Em algumas turmas, a gente iniciou um projeto de leitura e vamos dar prosseguimento a esse projeto de leitura, tá? E aí essas aulas vão ser postadas, tá lá na plataforma, vocês acessam. Vocês acreditam que vocês já saibam como isso vai funcionar, como é que acessa essas aulas. Vai ter os vídeos lá, as atividades, seja de leitura, seja de exercício, enfim, vai estar lá o material para vocês acessarem e começarem a aula, né? Começar a aula. Agora nós vamos partir para a aula propriamente dita. E o primeiro assunto que eu queria revisar com vocês aqui hoje é essa questão dos gêneros textuais, não é verdade? Passei demais aqui, eu vou voltar lá para o início. Pronto, aqui, gêneros e tipos textuais. O que é que vem a ser gênero e tipo textual? Grosso modo falando, a gente introduz, falando para vocês assim, que gênero textual é bem maior, são subconjuntos dos tipos textuais, né? Os tipos textuais, basicamente, que nós conhecemos, são o quê? São a descrição, a dissertação, a narração, o texto injuntivo, né? A injunção, né? Basicamente são esses aí, e o texto dissertativo argumentativo, né? Isso aí são os grandes conjuntos. Os subconjuntos são conjuntos menores, são aqueles que nós conhecemos, por exemplo. Vou iniciar logo com um exemplo para você se familiarizar. Isso nós já vimos também, né? É a bula de remédio, é um e-mail, é uma carta, enfim. Esses textos, eles são ditos gêneros textuais e nós vamos ver daqui a pouco por que eles são gêneros textuais e não são tipos textuais. Tá? A gente vai explicar isso aí. Vamos avançar. Observe bem aqui, ó. O que é texto? O que é texto? Veja a chave. A chave diz assim: lamento, mas esta é a lei da selva. E aí tem um barulho, faz um barulho, você vê que aí é um telhado, né? O barulho da telha quebrando, faz crá. Quebrou a telha. Pronto, quebrou. Lamento, mas esta é a lei da gravidade. O rato diz para o gato, né? Veja aí, ó. O rato diz para o gato. Então, observe que, no cotidiano, nós usamos diferentes textos para diferentes situações, né? E aí vem uma pergunta: o que é texto? Texto é tudo que se diz, é tudo que se fala, é tudo que se escreve, é tudo que se escuta, desde que seja produzido pela a voz humana. Isso é texto. Portanto, existem essas modalidades de texto: texto escrito, texto falado, né? Muito bem. Mas o que de fato constitui o texto? A leitura da tira de Nickel Náusea nos mostrou que o significado de um fragmento dela é autônomo, não é autônomo. O que significa dizer isso? Significa dizer, com isso, que uma parte do texto depende da outra. Depende de um contexto para que se compreenda. Tudo bem até aí, pessoal? Eu estou falando ligeiro? Não dá nem para você me falar, não é? Que eu estou falando ligeiro. Mas eu vou me policiar para ver se eu falo um pouco mais pausado, para melhorar para vocês. Tá bom? Então, veja, a parte do texto não é autônoma. Ela não existe por si só. O texto ele tem começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim, eles se completam para poder ter o sentido do todo. Então, como vimos, os sentidos verbais, o que é verbal, o que não é verbal? O texto ele tem sentido verbal e sentido não verbal, tá? Sentido verbal e sentido não verbal. Verbal, tudo que usa palavra. E o não verbal
que só tem imagem, certo? Então, elas se completam. As palavras e as imagens, elas se completam para nos dar um entendimento do que está sendo dito ali, naquela tirinha, né? Aquela tirinha, ok? Também é muito importante considerar o texto, pois uma mesma frase pode ter sentidos diferentes. Precisamos considerar o contexto, na verdade, né? O que é o contexto, gente? Considera-se contexto a esfera de atuação humana em que interagimos por meio de textos verbais e não verbais. Aí você já sabe o que é verbal e o que não é verbal. Verbal, palavra. Não verbal, imagens. Por exemplo, o lar, a escola, o trabalho, a internet, entre outros. Então, a gente conclui que, para compreender um texto, é preciso considerar não só as frases ou as imagens, mas os dois. Muitas vezes só faz sentido na presença dos dois, né? Que é o que compõe esse texto. Mas também o contexto é importante. Não só as imagens, não só as palavras, mas o contexto. Muitas vezes pelo contexto, a gente entende. Quando a gente está dentro de sala de aula, quantas vezes eu não me referi a você e fiz assim? E aí você compreende pelo contexto, né? Quer dizer, você estava conversando e eu estava falando e eu precisava da sua atenção naquele momento, para o seu bem, diga-se de passagem. Então, o contexto é muito importante para a gente compreender a mensagem que está sendo passada através daquilo que a gente chama de texto. Então, vamos conceituar gêneros textuais. Sabendo que o contexto é fundamental, né, para que nós possamos compreender ou entender os textos. Então, há uma necessidade, deixa eu afastar aqui um pouquinho, né? Aí. Então, há uma necessidade de encontrar, de enquadrar enunciados dentro desse contexto. Por exemplo, quando eu digo assim, era uma vez um reino muito distante, isso aí faz parte de quê? Nós entendemos que é um conto, não é? Um conto maravilhoso. Né? Quando eu digo, prezados senhores, venho por meio desta, o que é isso aí? Uma carta ou um discurso formal, né? Respeitável público. Quem é que diz isso? Aquele cara que apresenta. Você já foi ao circo? Não tem um apresentador do circo? Ele fala desse jeito aí. Quem não foi, mas já viu pela televisão. Verifique a tensão da rede elétrica antes de ligar o aparelho. Isso aí trabalha textos, verbos no imperativo, lhe dando ordens. Isso aí é um manual de instruções. Tá? Não contém glúten, isso é uma embalagem de um produto. Alô? Olha, alô? Quem é que diz alô? Só diz alô se você tiver no telefonema. A lógica é essa. Tá? Vamos adiantar aqui. Então, cada ambiente social ou esfera da atividade humana produz textos, seja orais ou escritos. É comum encontrar um cardápio em um restaurante, mas seria surpreendente deparar-se com ele na sala de espera de um consultório médico. Já pensou? Um consultório médico tem um cardápio? Nada a ver, né? É o contexto que pede. Esse contexto da sala de espera de um consultório não pede de jeito nenhum um cardápio. Então, o contexto é importante para entender. Ao produzir um desses textos, não precisamos começar do zero, pois já conhecemos mais ou menos as suas características. Por exemplo, ao escrever uma receita, sabemos que será necessário listar os ingredientes e depois indicar o modo de preparo. Porque você já conhece o que é a receita, porque ela tem características específicas. Então, o gênero textual, ela tem uma função, a receita, ensinar a fazer alguma coisa, né? Alguma comida. Ela tem uma função social, tá? E ela tem característica específica. Você não olha para um texto escrito, feito uma receita e confunde com uma bula de remédio. Você não vai confundir. Então, o gênero textual ele tem uma função específica e uma característica própria. Tá? Tem uma característica própria.
Então, continuando, pode-se dizer, portanto, que as receitas têm uma estrutura relativamente fixa. Né? Tem uma estrutura relativamente fixa, e isso é verdade mesmo. Eu acabei de falar isso. Assim como a temática, o preparo do alimento, no caso aí, e tem uma temática e tem um estilo. São frases curtas, objetivas e com predomínio do modo imperativo, como eu já havia colocado. Misture massa, bata, quebre 2 ovos, enfim. Então, também são quase sempre os mesmos. Tá? Textos que apresentam estrutura temática e estilo relativamente estáveis são chamados de gêneros textuais. Né? Gêneros textuais. Ou gêneros discursivos. Você pode ouvir esses dois termos. O telefonema constitui um gênero textual oral. O telefonema é um gênero textual oral. Assim como a aula, a conversa, a reunião de trabalho e outros tantos aí são. Já a notícia, a tira, o conto, as fadas, os contos de fadas, o romance, são gêneros textuais escritos. Além da estrutura temática e estilos semelhantes, os textos de determinado gênero cumprem uma finalidade, que foi o que eu disse ainda agora. Né? Uma finalidade. Quem faz uma receita tem a intenção de ensinar o preparo de um alimento. Quem dá uma aula tem o propósito de transmitir uma mensagem. Tá? Como os gêneros são relativamente estáveis, ou seja, tem uma forma mais ou menos fixa, ele perdura aí o tempo todo, podem aparecer modificações, desaparecer ou dar origem a um novo gênero, dependendo do momento histórico. Ora, até algum tempo atrás não existia e-mail, né? Não tinha um e-mail. Era isso aí, isso hoje, fala em e-mail, todo mundo sabe o que é, mas antes quase ninguém sabia. Né? Então, há gêneros textuais cuja esfera de circulação, né, aonde é que ele circula, o contexto, é a internet, como o bate-papo virtual, né, o chat, né, o chat, como queira, o blog, o e-mail, que tiveram origem em gêneros correspondentes, utilizados na esfera não virtual. E a carta, por exemplo, uma conversa, o telefonema, o diário, a agenda e a carta. Né? Então, gêneros textuais ou gêneros discursivos são nada mais, nada menos do que textos que circulam em determinada esfera da atividade humana, né? Na escola, no trabalho, na internet, no jornalismo, na literatura, enfim. E possuem estrutura temática e estilo, né? Relativamente fixo. Os textos que pertencem a um dado gênero têm a mesma finalidade e objetivo. Pessoal, está dando para entender aí? Está tudo tranquilo, tudo bem, certo? Qualquer coisa você grita daí. Se eu ouvir, eu tiro sua dúvida. Brincadeira, depois a gente vai ter momento para você interagir conosco, tá? Os tipos textuais já é um pouco diferente. São um contexto, como eu havia falado, um contexto é mais amplo, ele é um conjunto maior. Né? Ao interagir nos diferentes ambientes sociais, utilizamos diversos gêneros textuais para construir tais gêneros. Né? Então, o que eu tenho que entender de tipos textuais? Você vai ter como ler isso aqui, a gente vai dar uma adiantada. Os tipos textuais, por exemplo, quando você pega um diário, ele faz uma narração. Né? Mas se você pegar um conto, também faz uma narração. O diário é um gênero textual, assim como o conto é um gênero também textual. Ambos gêneros narrativos. Agora, os dois estão dentro de um tipo textual só, né? Chamado de narração. Tá? O conto é um gênero e o diário também é um gênero. E os dois pertencem a um mesmo tipo, que é o tipo textual narrativo. Beleza? Vamos andar. Se estamos em um debate na sala de aula e queremos defender nosso ponto de vista, temos de organizar
de forma a convencer o outro de que nós temos razão. Tá? Então, em vez de narrar ações ou descrever, apresentamos argumentos. Tá? Isso aí é um tipo textual que a gente vai ver que é dissertativo. Tá? Então, nós temos infinitos gêneros textuais, mas nós temos, basicamente, 5 tipos de textos, 5 tipos textuais. Então, eu vou adiantar aqui, nós temos uma parte interessante para a gente ver, que é esse quadro aqui. Ó. Veja o quadro com os 5 tipos textuais. O narrativo, narra fatos, é lógico, né? Narrativo, narra fatos reais. Aí você tem outras características, como a questão do verbo, né? E dá um exemplo. Por exemplo, eu vou trabalhar assim, texto narrativo e o exemplo, fica melhor. Você lê depois, com calma, se tiver alguma dúvida, você coloca para a gente, que vai ter os canais para a gente interagir, e a gente tira dúvida. Então, o texto narrativo vai narrar fatos reais ou fictícios. Por exemplo, a anedota, o romance, o conto, a crônica, a lenda, a fábula, tudo isso são narrações, né? de coisas que acontecem, né? Com personagens em um local e que pode ser fictício ou não. Nós temos o texto expositivo, que aí já é expor informações, né? O seminário, a enciclopédia, uma reportagem, está expondo, né? Expondo as ideias, as informações. A ideia do texto expositivo é te informar, né? E não te entreter, como o texto narrativo. Quando você lê uma fábula, você vai se divertir. O propósito do texto expositivo não é esse, é informar. Ok? Vamos para frente. O texto descritivo é fotografar com palavras. Descrição é fotografar com palavras. Descrever seres, paisagens, conceitos. Você tem, por exemplo, o anúncio, o cardápio, né? As sequências descritivas. Você tem tudo isso aí, são exemplos de descrição. E aí nós temos o texto injuntivo, também chamado de persuasivo ou instrucional, ou injuntivo, persuasivo ou instrucional. Guarda esses 3 termos, porque às vezes você faz uma atividade e as atividades vão valer prova, viu, gente? Vai valer nota. Então, esses termos que a gente coloca são importantes, porque às vezes você lembra de um e não lembra de outro, termina errando a questão. São a propaganda beba Coca-Cola, é uma ordem, né? Esse texto injuntivo, sempre com os verbos no imperativo. Né? E aí nós temos aqui o argumentativo, né? Texto argumentativo, que é o que o Enem cobra, que é defender um ponto de vista. Você é contra ou é a favor do aborto? Ah, eu sou a favor. Por que você é a favor? Você vai ter que convencer a quem vai ler o seu texto que você tem razão sobre os seus argumentos. Necessariamente, ele não tem que concordar com você, evidentemente, mas a sua defesa tem que ser coerente. O cara pode até não concordar com você, mas ele diz assim, rapaz, eu não concordo, mas tem lógica o que ela coloca ali, né? Tem uma certa lógica. Esse é o texto argumentativo, que é o debate, o editorial, o artigo de opinião, a carta de solicitação, enfim, tem uma série de outros aí. Então, os tipos textuais são modos de organizar o texto. E eles são 5: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Né? Então, persuasivo, que também é injuntivo, ou instrucional, ou seja, vai dar instrução. São aqueles manuais, é outro exemplo desse texto injuntivo. A maioria dos textos está formada pelas sequências textuais de vários tipos, ou seja, não há um texto puro. Às vezes você está narrando e de repente você descreve, né? O personagem era uma vez Chapeuzinho Vermelho. Ela era uma menina muito delicada, usava um chapeuzinho azul. Claro que não, né? Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho. Então você descreve, né? Você vai descrevendo a personagem, quando na verdade o texto é narrativo. Então,
não há um único tipo textual, digamos assim, em um gênero textual. Né? Tudo tranquilo? A gente encerra, por enquanto, né? Deixando aí para vocês a mensagem. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que levam à vitória. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, que vai ser o primeiro de muitos. Pessoal, até lá, e eu quero de já dizer da minha alegria em estar aqui com vocês. Tranquilo? Pois tudo de bom e até a próxima aula. Um abraço.